Mas se demorar semana que vem e talvez um pedaço da outra nesse texto, que é o texto da Lídia Prado, ele é um texto fundador na disciplina, ou seja, ele é um texto importante para a gente compreender a dinâmica da disciplina, né? E ele é um texto que ele está interligado com os demais textos do material que a gente adota, dos autores que a gente estuda, né? Lembrando, então, que o objetivo da disciplina de filosofia é ampliar a capacidade que vocês já têm de interpretação. Então, por isso, a utilização dos textos e todo esse movimento que a gente faz, que é o movimento de resumo, resenha, sinopse, assim por diante, né? Não existe outra maneira de desenvolver a capacidade de interpretação senão por meio da própria leitura, porque a leitura já é um processo de interpretação. Então, isso já ficou, acredito eu, um pouco claro para vocês nesse período já que a gente já está trabalhando, tá? Em relação à aula passada, alguém tem alguma questão? Quer levantar algum ponto antes da gente iniciar? Tudo bem, então. No decorrer das explicações, eu vou fazer as pausas que são costumeiras, né? Mas qualquer questão que vocês quiserem colocar, pode colocar a qualquer momento, não tem problema, tá bom? Acredito que vocês já estão visualizando o PowerPoint, né? E aí, só para recordar, na semana passada, nós fechamos aquele material de introdução, que é referente ao texto do Bittar, e por meio desse slide aí a gente iniciou falando então já do texto da Lídia Prado, trazendo uma concepção de verdade. Na realidade, três concepções: uma concepção grega, uma concepção latina e uma concepção hebraica, que são três línguas que provêm de três culturas, que são as culturas que fundaram o Ocidente, né? Então, nesse sentido, o que é necessário nós percebermos, pessoal, no texto da Lídia Prado? Que a Lídia Prado, ela está apontando para uma noção de verdade, que é a noção de que quem produz a verdade é o próprio ser humano. Não é que exista, na concepção dela, uma verdade a ser alcançada. Existe uma verdade a ser construída. E essa ideia de verdade a ser construída, ela é importantíssima no momento que a gente, no próximo texto, for estudar Nietzsche. Porque Nietzsche vai entender a formação moral da sociedade a partir da noção de verdade. E a noção de verdade, para Nietzsche, tem um significado muito peculiar, tá? Então, nesse sentido, o mito grego, ele não tem, de fato, ele não tem uma preocupação com a verdade. O mito grego, a única preocupação dele é perceber, então, que o homem estabelece uma relação com a natureza, com o universo. E é desse ponto que a gente parte hoje. No momento em que o homem deixa de viver como animal na natureza, como se fosse um animal em pleno contato com a natureza, e ele passa a viver em cavernas, e ele passa a construir seu próprio habitat, não vive como os animais no habitat natural, esse homem, nesse momento, precisa necessariamente de uma nova verdade. E essa nova verdade, ela é uma verdade que não parte dessa totalidade, ou seja, da própria natureza, mas parte dele mesmo, parte do homem, da construção simbólica que ele faz em relação ao universo.
Resumindo a aula passada, alguma questão até aqui? Vocês querem perguntar? Pode perguntar. Tudo bem. Em cala consente. Então, vamos lá. A verdade científica, ela é a metáfora da realidade, assim como a verdade mítica e a verdade filosófica. O que quer dizer isso? O que a Lídia Prado está expressando com essa afirmação? O que a Lídia Prado quer dizer é que ciência e mito estão mais próximos do que o que necessariamente nós acreditamos. Ciência e mito são duas faces da mesma moeda. É isso que ela está colocando para nós, né? Ou seja, quando eu penso a ciência e, em contrapartida, eu penso o mito, os dois têm a mesma função. Qual função? Os dois querem explicar a sociedade, querem explicar o universo, querem explicar os fenômenos naturais e querem explicar também os fenômenos humanos. Então, na primeira aula nossa, eu falava para vocês dessa passagem do mito à razão. O que é a passagem do mito à razão? É a passagem de uma explicação que o homem tinha de natureza para uma nova explicação que o homem formulou sobre a natureza, só que agora baseada em outros tipos de evidência, mas não passa de uma explicação formulada pelo homem. Tá? E aí, vocês podem estar se perguntando justamente isso. O que é mito? Quem nos ajuda a responder essa questão? O que é mito? Arthur Oliveira, o que é mito? Eduarda Silva, o que é mito? É uma tradição oral, professor, que busca explicar fenômenos da vida cotidiana, da vida humana, pautada, baseada em coisas do cosmos, coisas não naturais, sobrenaturais. Ok. João Pedro, o que é mito? A forma de explicar alguns acontecimentos baseados em coisas fantasiosas. Como o Eduardo falou em relação ao cosmos, pode ser outras coisas, não sei. Débora, o que é mito? Morreu, chama o SAMU. Professor, Pois não, Gabriela? tem como o senhor me explicar o que seria o inconsciente coletivo? Tem sim. Os cientistas, eles fizeram um teste com um grupo de macacos de uma determinada região da África, e esses macacos comiam batatas com terra. E eles conviveram muito tempo, os antropólogos, com esses macacos, e passaram a ensinar esses macacos a lavar as batatas no rio antes de comer. E os macacos aprenderam. Os animais aprendem. Ensina cachorro a rolar, fingir de morto, pedir comida, pedir para fazer xixi e tal. E aí,
eles começaram a observar que em outra região, a mesma espécie de macacos começou a lavar batatas também antes de comer, só que ninguém tinha ensinado a eles. O que é isso, Gabriela? Um inconsciente coletivo, ou seja, uma informação que de alguma forma chega até a espécie quando essa espécie está lidando com determinadas situações, né? Por exemplo, a maioria das pessoas, mesmo que não saiba ou não confessa, tem medo da morte. Então, isso está no inconsciente coletivo nosso. O fato de que nós vamos morrer um dia e o fato de que nós tememos um pouco a morte. Nem que seja só um pouco. Não sei se eu consegui te explicar direito. Deu para entender um pouco. Então vamos em frente. Professor, Pode falar. um minutinho. Eu já vou estar falando o meu conceito de mito e já vou estar fazendo uma indagação para o senhor. Perfeito. É o seguinte, o mito, para mim, ele também pode ser um mecanismo coercitivo de delimitação de pensamento, de atitudes, como exemplo, histórias, mitos inventados que serviam para assustar crianças, por exemplo. Isso também é um mito, como o Homem do Saco Preto, né? Vários exemplos que temos. Sendo como um mecanismo de delimitação, como que ele pode se equiparar a... Perdão, ele estava se equiparando ao quê mesmo, que a gente disse? A realidade? Não, a realidade científica, né? A ciência. Sim. Como ele pode se equiparar à ciência, sendo também um mecanismo de delimitação. Desculpa aí o barulho. Certo. Então, Matheus, nós temos o seguinte, o ovo faz mal, falava a ciência numa determinada época. Depois, o ovo não faz mal. Depois, coma um ovo por dia. Não, adote a dieta cetogênica. Coma 3 ovos por dia, 5 ovos por dia, e assim por diante. Então, a ciência é um processo dinâmico, assim como o mito. Se você considerar que nós não sabemos e nós temos uma dificuldade imensa de descobrirmos quem nós somos, tudo aquilo que você acha que você é, Matheus, é mito. Então, nós alimentamos sobre nós aproximações de verdade. Não são verdades plenas. Primeiro, porque a realidade muda o tempo todo. Segundo, por conta da nossa incapacidade de conhecer, compreender a verdade na sua totalidade. O Braulio coloca uma questão no chat que é interessante, que é a relação entre mito e lenda. A lenda é uma história não tão verdadeira contada de geração em geração, com um objetivo específico. Mas o mito também tem um objetivo específico. Então, o que diferencia a lenda do mito é que o mito ele tem uma grandiosidade, ou seja, de onde veio o mundo. Então, você pega o Gênesis e lê o Gênesis, e você começa a perceber que existe uma grandiosidade em narrar, já falo, Ana Isabel, em narrar a origem do mundo, a origem do universo. O mito tem essa característica, né? Quando eu penso em mito e utopia, a utopia é sempre um desejo de mudança da realidade. Então, portanto, a utopia é um desejo de mudança do próprio mito que já está em evidência, que já está em funcionamento, né? Então, nesse sentido, a gente precisa necessariamente perceber que o mito ele tem uma importância muito grande em nosso cotidiano, né?
O mito, ele faz parte do cotidiano. E fazendo parte do cotidiano, a Kézia falou que foi removida da reunião. Deve ser alguma configuração dela, pelo fato de estar gravando. Então, a reunião, a própria configuração fez com que ela saísse. Lembre? Não, professor, deu certo já. Eu já então tá bom. Obrigada. Porque semana passada, não sei se vocês lembram, quando eu tentei gravar a reunião, falava que se eu gravasse, alguns seriam excluídos. Não sei se vocês lembram disso, tá? O meu Então, não tinha vamos dado de entrar, não. Eu tive que entrar no Gmail do meu pai. mesmo? Então, é a configuração do seu e-mail, pode ser. Não sei. Tem coisas que são mito, são mistério. Vamos em frente, então. Conceito de mito. A palavra mito vem da palavra mitel, que significa narrar, contar uma história. Então, o mito é uma narrativa. O mito é uma história que se conta sobre alguma coisa para explicar a origem ou para explicar a própria coisa. Então, por isso que tudo aquilo que você pensa de você e mais tudo aquilo que os outros pensam de você, querido, querida, não passa de um mito. Por que que é um mito? Porque é uma aproximação de verdade. Não é uma verdade. O que você pensa sobre você não é uma verdade completa. O que os outros pensam de você, menos ainda, não é uma verdade completa. Então, aqui nós temos um conceito da Lídia Prado, que particularmente eu gosto muito. Professor, Pode falar. então, o mito ele seria uma falsa mentira para tentar explicar o desconhecido, para dar uma falsa sensação de segurança para aquilo que não podia se explicar. Eu só substituiria, é isso que você falou, mas eu substituiria a ideia de uma falsa mentira por uma tentativa de verdade. Entendi. Não dá para a gente ver o mito como uma mentira. O mito não é uma mentira. Por quê? Porque no mito está a tentativa de verdade. A tentativa de se alcançar a verdade. Quando o cara que escreveu o Gênesis, seja ele quem for, ele de fato estava tentando explicar como o mundo surgiu. Então não dá para dizer que aquilo é uma mentira, né? Mesmo hoje, você tendo uma teoria que se sobrepõe à teoria criacionista, ainda assim é necessário reconhecer que a teoria criacionista ela tem um valor. E aí eu vou trabalhar esse valor daqui a pouco com vocês, para vocês entenderem qual é, tá? Então, é mais ou menos dentro dessa perspectiva, Gabriela. O mito é a primeira tentativa de racionalizar ou racional, de explicar a realidade. Isso não significa que a segunda tentativa também não vai ser um mito, assim como a terceira, assim como a quarta e infinitesimalmente. Ou seja, o ser humano, como ele não tem a capacidade de ver a realidade com clareza, ele explica a realidade a seu modo, e ao explicar a realidade a seu modo, ele constrói uma perspectiva mítica, ou seja, uma forma de explicar a realidade. O mito é toda e qualquer forma de explicar a realidade, então. Ok? Professor, Pode falar. fazer uma pergunta sobre o texto. Sim. É que esse autor, o Jung, não O sei. Jung, isso. Jung. Ele fala aqui que o homem, cada vez mais, ele reprime essa faceta mítica Sim. do ser. Uhum. E ele fala que isso pode gerar, esse racionalismo exacerbado pode gerar a desorientação e a dissociação da nossa espécie. Sabe explicar como seria isso? Sim. Por quê? Daqui a pouco eu vou trabalhar isso melhor, isso vai aparecer no PowerPoint, mas eu te adianto o seguinte.
Suponha que seu pai ou sua mãe sejam a coisa mais importante da sua vida, Igor. Pelo menos até a adolescência eles são, né? Depois começam os processos de amadurecimento, o ninho vai ficando apertado e você vai reconhecendo que existe uma pessoa mais importante que seus pais, que é quem? Você, né? Se você não fizer essa passagem, você continua sendo a criança que mora com os pais a vida toda, tá? Então, nesse sentido, enquanto os pais são a coisa mais importante para você, no momento em que você perde um deles, você perde o chão, você perde a referência, você perde o seu local no mundo. Fica um vazio e esse vazio não vai ser mais preenchido. Tá? Então, quando a gente reprime a faceta mítica, ou seja, quando nós colocamos coisas no lugar de símbolos, que são os mitos são símbolos de realidade, então, nesse momento, nós sofremos uma perda de identidade muito grande. Tá? O que eu posso adiantar para você? O capitalismo, ele substitui Deus. Em qual sentido? No momento que o capitalismo se sobrepõe à religião predominante, que era a católica, o capitalismo passa a assumir o primeiro lugar na vida dos indivíduos, com uma promessa de que o capitalismo melhoraria significativamente a nossa vida. Só que isso não aconteceu. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Ou seja, reprimir a faceta mítica, não acreditar de forma poética na realidade, não construir para si esperanças, provoca uma perda de identidade que é muito grande. Então, esse aqui é o aspecto que o texto está trabalhando. Por que o homem cria mitos? Alguém tem alguma sugestão? Professor, Fala, Eduardo. talvez para tentar criar algo que norteia uma sensação assim, para dar sentido à vida, talvez coisas que não se encontram uma explicação, ele vai à busca do mito para tentar preencher essa lacuna. Isso. Você tem cachorro em casa, Eduarda? Tem, Gosta dele? sim, O que ele está fazendo agora? aí tá deitado. Por que ele não está assistindo aula, Eduarda? Porque para ele não faz sentido. Ele é um cachorro. Ele é um animal. Ele não precisa assistir aula. A comida dele vai estar na ração dele amanhã cedo. E se não estivesse, se ele fosse um cachorro de rua, ele ia rasgar o primeiro saco, a primeira sacolinha que ele achasse no lixo. Ele não precisa explicar nada. Ele simplesmente está imerso. Como dizia o texto anterior, ele está imiscuído na realidade, que é o mundo, né? Que é essa totalidade no entorno dele. Nós, seres humanos, felizmente ou infelizmente, renegamos essa condição animal e assumimos uma condição humana. Vou exemplificar biblicamente para a gente entender o que o cara que escreveu o mito do Gênesis queria dizer, tá bom? Se vocês não entenderem, pode perguntar que eu explico. O livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, ele diz que o homem e a mulher viviam no paraíso. O que é o paraíso? Paraíso é natureza, é selva,
é vida selvagem. É uma metáfora que o cara que escreveu aquilo está usando. E aí, o Deus disse para esses dois indivíduos que eles poderiam fazer de tudo ali, de menos comer um fruto. Que fruto é esse? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles não obedeceram, comeram esse fruto e foram expulsos do paraíso. Ou seja, o que o cara quis dizer com isso? Ele quis dizer que a partir do momento em que o homem tomou consciência de si e do mundo, ele deixou de ser animal e ele não consegue mais viver no estado de natureza. Ele tem que viver no estado humano, que é um estado simbólico para o ser humano. Então, nesse sentido, o homem precisa dos mitos, porque o homem mesmo inventou para si a necessidade de explicar o mundo, coisa que o seu cachorro não tem, coisa que nenhum animal tem, mas o homem tem. Por que que tem? Porque existe uma verdade a ser encontrada? Porque existe um mistério a ser desvendado? Não necessariamente. O mistério existe porque o homem, na sua limitada racionalidade, na sua limitada razão, ele não consegue explicar essas situações. Ele não consegue entender a lógica do universo e, por conta disso, ele desenvolve para ele os mitos. Então, essa é que é a causa, essa é que é a razão. Vocês querem perguntar? Vamos em frente, então. Então, no início do texto de vocês está inscrito lá, né? Invocado ou não, o Deus está presente. O que é isso? Naquela é uma inscrição que está no templo de Delfos, que é esse templo aí, que vocês veem algumas ruínas dele, lá na Grécia. E essa inscrição, ela quer significar o seguinte: se você reconhecer a existência do Deus, no caso o Deus Apolo, ou se você não reconhecer, de qualquer maneira esse Deus Apolo está governando e influenciando de alguma maneira a sua vida. Deus Apolo é o Deus da sabedoria, é o Deus da lógica. Então, o que a inscrição está querendo dizer é: se você tomar consciência ou não, não tem problema. De qualquer maneira, o meio onde você está, que eu chamo de totalidade, está influenciando você e está tomando decisões por você. Então, ou você domina os deuses, como vai dizer Jostein Gaarder naquele livro O Mundo de Sofia, ou você sai da cartola e olha nos olhos do mágico, ou você continua sendo governado por uma lógica que você completamente desconhece. É isso que a inscrição quer dizer. Eu vou passar, então, um recorte desse vídeo para vocês, e eu não sei se o áudio vai ajudar muito. Vamos lá. Professor, Oi? só um segundo. Então, para você não ser, tipo, dominado ou influenciado, mesmo você não acreditando em Deus, você tem que ter conhecimento sobre essa cultura, sobre esses textos, para poder não ser dominado, assim, né? Influenciado. Isso, basicamente é isso. Ou seja, existe... Quem que fez a pergunta? Eu, Igor. O Igor. Igor, existe um mundo fora de nós. Não existe? Um conjunto de pessoas, um conjunto de vontades, como vai dizer Schopenhauer, tudo isso está fora de nós. Só que tudo isso está nos influenciando. Eu chamo isso de totalidade. Os gregos, os judeus chamavam de Deus, né?
Então, invocado ou não, o Deus está presente. Ou seja, se você tem consciência dessa totalidade ou não, de qualquer maneira ela está te influenciando. Tá? Quanto mais consciência você tiver dela, mais controle você vai ter sobre ela. Então, essa que é a questão. Eu vou tentar reproduzir o áudio, o vídeo. Se ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? É um recorte do filme 300. Nenhum rei espartano foi para uma guerra sem a bênção dos Zéforos. Os persas assumem uma força em número de milhões. Espero para nossa segurança que eles tenham exagerado. Mas sem dúvida que nos deparamos com o maior exército já reunido. Antes de ouvirmos seus planos, o que nos oferece? Usaremos nossas habilidades de combate superior e a geografia da própria Grécia para destruí-los. Nós marcharíamos costa norte, onde eu me certificaria. Estamos em agosto, Leônidas. Logo será a lua cheia, o sagrado festival ancestral. Esparta não pode ir à guerra durante a Carneia. Esparta queimará. Os homens morrerão. Suas mulheres e filhos serão escravos, ou pior. Agora, bloquearemos o ataque persa ao litoral, reconstruindo a grande muralha fóssia, e os forçaremos a passar pelo que Esparta chama de Termópilas. Neste estreito corredor, o número deles não importa. E onda após onda de ataques persas serão esmagadas contra os escudos espartanos. As perdas de Xerxes serão tão grandes, seus homens tão desmoralizados que ele não terá escolha. Ele vai abandonar a campanha. Precisamos consultar o oráculo. Confie nos deuses, Leônidas. Eu preferiria que confiassem na razão. Suas blasfêmias já nos custaram o suficiente. Não piore ainda mais. Iremos consultar o oráculo. Velhos místicos enfermos. Restos inúteis do tempo em que Esparta cultuava a escuridão. Restos de uma tradição insensata. Tradição que nem mesmo Leônidas pode descartar. Ele deve respeitar a palavra dos Zéforos. Essa é a lei. E nenhum espartano, súdito ou cidadão, homem ou mulher, escravo ou rei, está acima da lei. Os Zéforos escolhem apenas as mais belas espartanas para viver entre eles como oráculos. A beleza delas lhes serve como maldição. Os velhos pútridos têm necessidades humanas e almas negras como o inferno. Roguem aos ventos. Esparta cairá. Toda a Grécia cairá. Não confiem nos homens. Honrem os deuses. Honrem a Carneia. A descida do rei foi árdua. Corja pútrida e pomposa. Muito bem.
Algum comentário? No final, Hum, o ancião, ele estava falando mentiras, né? Ela estava dizendo para segui-lo e ele estava inventando outras coisas. É isso mesmo? Eu não consegui entender certinho. isso, na lógica do filme é. Eles enganaram Leônidas. Mas o oráculo falava a verdade, era eles que mentiam politicamente, porque eles estavam na mão dos persas. A questão é, nós estamos no século XXI, a medicina está extremamente avançada, mas eu garanto, com a mais absoluta certeza, que a menos que você tenha nascido em família protestante, você foi levada a uma benzedeira para ela te benzer de quebranto, de mal-olhado, de inveja e assim por diante. Ou seja, no processo de interpretação do mundo, no processo de inserção no mundo, no processo de referenciação, de sabermos quem somos nós e quem é o mundo, e fazer essa separação, nós necessariamente não podemos fazer isso somente por meio da razão. Somente por meio da razão. Nós precisamos da emoção, nós precisamos do mito, nós precisamos da poesia, da arte como forma de interpretação do mundo. Não dá para explicar a realidade somente por meio da razão. É enlouquecedor tentar explicar a vida o tempo todo por meio da razão. Por isso que a gente trabalha de segunda a sexta, quem não trabalha a semana toda. Chega na sexta, a gente vai no Instagram e posta sextou. O que significa isso? Significa que o período racional terminou e começa o período emocional, ou seja, quando eu extravaso, quando eu bebo, quando eu rio, quando eu me divirto, quando eu conto besteiras e assim por diante. O homem, por ainda ser um animal, ele não deixa de ser, ele precisa desses momentos de fuga da realidade para que ele consiga se concentrar de novo e voltar à realidade. É mais ou menos por aí que eu queria trabalhar com vocês a perspectiva desse vídeo. E aí vem o Jung, citado pelo Igor, ou Mateus, não sei, que vai dizer, então, que inventar os mitos é desenvolver a humanidade. Ou seja, quando a criança chega para você e conta uma história fantástica, assim, dos deuses e não sei o que tem, né? Ou de um herói dela, quando você reprime isso, quando você vai dizer, para com isso, menino, para de sonhar, vem para a realidade, você está matando algo que está no íntimo dessa criança, que é o esperançamento. Ou seja, quando um adulto enfrenta uma dificuldade e ele não consegue enxergar uma saída, e alguém chega, não, vai dar certo, pode confiar, eu rezei por você, não sei o que tem, ele está dando aquilo que o mito nos fornece, um esperançamento. Então, o que é o mito nesse contexto? É o fato de que nós não conhecemos plenamente a realidade e, por conta disso, nós esperamos da realidade algo surpreendente, algo novo, algo que vai nos ajudar a sair um pouco da razão e caminhar um pouco pelo campo da emoção, como forma de suportar aquela situação. A nossa cultura, ela se funda no mito, ou seja, nós vivemos um contexto no qual a Roma, na sua origem, é explicada por meio de um mito. A Aparecida do Norte, lá em São Paulo, é explicada por meio de um mito. E Trindade, que é aqui do nosso lado, também, do mesmo jeito, explicada por meio de um mito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus não existe, que a religiosidade é um mito? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos dos deuses. Como assim? Nós necessariamente não dominamos o universo inteiro.
E por conta disso, nós precisamos contar, esperar no ilimitado. E esperar no ilimitado é justamente explicar a realidade a partir de forças que estão além do humano, que é uma forma de consolo, que é uma relação, a mesma relação, vai dizer Freud, que nós estabelecemos com o nosso pai, uma relação de pai e de filho, ou seja, uma relação de proteção. Nós precisamos criar um Deus, dar para esse Deus forma humana, para que nós consigamos, então, finalmente, nos sentir seguros num universo que é completamente caótico. Essa é a questão. O mito, nesse contexto, explica o homem por meio de metáforas, ou seja, por meio de comparações, por meio de divagações, por meio de poesia, por meio de arte. A arte é uma forma de suportar a realidade, caso vocês queiram anotar. Repito, a arte é uma forma de suportar a realidade. Que tipo de arte? A música, a bebida, o passeio, a bicicleta, qualquer situação que te tira da lógica racional é uma manifestação de arte que faz você suportar a realidade. O mito, então, por exemplo, de Prometeu, ele é uma expressão disso. Quem é Prometeu? Prometeu é o semideus que rouba o fogo, ou seja, rouba o elemento que desenvolveu os seres humanos, que foi não só a descoberta, mas o controle do fogo, e deu esse fogo aos homens. E por conta disso ele foi punido a ficar preso numa montanha, e todos os dias uma ave lhe roubava o fígado, lhe comia o fígado, e esse fígado regenerava no outro dia. Perguntas até aqui? Professor, Pode falar. a analogia seria um tipo de mito que nós criamos para poder explicar, facilitar a explicação de uma situação? Sim, sim, Laura. Não só analogia, né, mas qualquer tipo de comparação. Porque como eu não consigo, naquele momento, conceituar, então eu uso uma exemplificação, eu uso um sinônimo, eu uso um símbolo como forma de notabilizar aquela explicação. Então, é uma forma de trocar em miúdos, de ser entendido mais facilmente. Tá? Entendi, obrigada. Ok. O mito, então, reúne elementos do cotidiano. Do que o mundo é feito? O mundo é feito de terra, de água, de ar e de fogo. Não é assim que os gregos explicavam a origem do mundo? Tales de Mileto, o mundo veio da água, tudo é água, tudo tem água. Não, vai dizer Anaxímenes, o mundo veio do ar, nós não ficamos nem 5 minutos sem respirar. E aí vai dizer o Heráclito, não, o mundo veio do fogo. O fogo é o elemento fundador do mundo, porque o fogo é símbolo da mudança, né? E aí Xenófanes, ou Xenofontes, vai dizer, não, o mundo veio da terra. Então, para a construção do mito, nós utilizamos elementos que estão muito próximos de nós, né? As divindades gregas, elas são, de fato, aquilo que o Jung gosta. O Jung adora essa palavra aqui, arquétipos, ou seja, modelos universais. E um dos modelos universais que nós temos é justamente a ideia do herói. Ou seja, quando nós escolhemos um político para presidente, ou para prefeito, ou para vereador, nós o escolhemos dentro da simbologia da metáfora do herói. Nós esperamos que esse indivíduo resolva todas as questões sociais que são provocadas por nós. Vou dar um exemplo. Eu gosto de assistir, eu já morei em São Paulo 5 anos, e eu gosto de assistir o Bom Dia São Paulo, né?
Filosofia não está me querendo presente. O que foi, gente? Quem que é? É a Késia? Vai, Késia, eu não sei o que está acontecendo, não. Eita! Filosofia tá gostando de mim hoje, não. Pois é, ué, o que será isso, né? Só gravar a reunião que dá esse problema. Eu, hein? Sei não. Vamos em frente. Então, Bom Dia São Paulo tem muito isso. Eles vão numa praça lá que está toda depedrada, né? Os bancos quebrados e tal. E eles falam, ó, a prefeitura não fez nada e tal, não sei o que tem, né? E aí eu digo para vocês assim, eu tenho certeza que quem estraga as praças são os prefeitos. Os prefeitos acordam de madrugada, tá todo mundo dormindo, eles falam assim, hoje eu vou estragar aquela praça ali. Aí eles vão lá e quebram tudo, só para a imprensa falar mal deles. O que vocês acham disso? Quem é que estraga as praças? Quem é que estraga os telefones de rua? Quem é que joga sujeira na rua? Quem é que destrói a sociedade e depois espera que um herói a reconstrua, senão nós mesmos? É por isso que o Leandro Carnal ele tem uma afirmação que eu gosto muito, quando ele vai dizer que não existe político corrupto e povo honesto. Se o político é corrupto, é porque o povo é corrupto, e vice-versa. Tá? E assim as outras ideias também. Coringa, como a ideia de fora da lei, o indivíduo prestativo como um homem bom, o artista como alguém espetacular, a ideia do palhaço, do bobo. Então, os mitos, eles são modelos existenciais que nós adotamos. Uma palavra que substitui muito bem a ideia de mito nesse contexto de arquétipo é a palavra máscara, ou seja, nós usamos máscaras o tempo todo e nós usamos vários tipos de máscara o tempo todo. A máscara do sábio, a máscara daquele que sabe amar, e assim sucessivamente. Tá? O mito é uma ideia não estática, ou seja, o mito ele é dinâmico. O mito ele é símbolo de uma palavra grega que se chama devir. O que é devir? Devir é uma palavra criada por Heráclito, quando Heráclito vai dizer que a realidade não é, ou seja, não existe uma verdade estática. A realidade está sendo, a realidade está em contínuo vir a ser. Nenhum de nós é a mesma pessoa o tempo todo. E aí o Heráclito tem uma afirmação muito interessante, quando ele vai dizer assim que o homem não desce duas vezes ao mesmo rio, porque nem o homem é o mesmo e nem o rio é mais o mesmo. E o que ele quer indicar com isso é que não existe uma verdade imutável, que nós não precisamos aceitar algo como verdade plenamente, mas nós podemos modificar a realidade. Se você não acreditar nisso, você vai dar todos os processos que chegarem até você como perdidos. Você não vai acreditar que qualquer processo pode ser modificado ou amenizado em determinada situação. Então, a consciência do devir é a consciência de que tudo pode ser modificado, depende da maneira como você atua naquela realidade. Tá? O mito também é uma forma de acesso ao religare. E aqui eu trago uma imagem que é a imagem da expulsão do homem da condição humana, que eu expliquei anteriormente para vocês, né? Da natureza, de quando o homem foi expulso da natureza no mito do Gênesis. Né? A palavra religare vem do latim e significa religar, reconectar. Então, o homem criou a religião, né?
como uma forma de retorno à natureza. Esse retorno à natureza tem dois significados. O retorno à natureza pela via da sua animalidade, né? O homem volta à natureza pelo religare, pela religião, tá? Ele se conecta com as forças da natureza, que ele chama de Deus, né? E o homem, ele precisa construir um ritual pelo fato de que ele vai morrer. Então, o fato de que o homem vai morrer faz com que ele necessariamente prepare de uma maneira inconsciente esse retorno dele para a natureza por meio da morte. Porque quando nós morremos, nós somos enterrados, ou seja, nós retornamos para a natureza. Então, a consciência que o homem tem da morte é que faz com que ele crie para si uma religião, ou seja, uma ferramenta da relação que ele estabelece com a natureza na sua vida e também na sua morte. E eu abro para questões, porque eu sei que isso é meio confuso, né? Não entendi, professor. Você pode explicar de novo? Posso sim. Nós nascemos, beleza? O fato de nós nascermos implica necessariamente em uma verdade que nós dizemos nas nossas conversas de roda, que é a única verdade verdadeira. Que é qual? Nós vamos morrer. A morte é a única certeza que nós temos. Tá? Então, o fato de que o homem, mesmo que negue, mesmo que esqueça, mesmo que não pense nisso, o fato de que o homem vai morrer implica necessariamente que ele precisa dar um sentido para a sua vida. Tá? Então, ou ele dá um sentido para a sua vida pela via profissional ou afetiva, ou ele dá um sentido para a sua vida pela via religiosa. A aposta religiosa ela é muito melhor que a aposta afetiva e que a aposta econômica, ter sucesso, por exemplo. Por que ela é mais importante? Porque no sentido religioso que eu dou para a minha vida, eu consigo prever que após a minha vida, ou seja, na minha morte, a minha vida vai continuar. Então, nesse sentido, o homem cria para si não só a estrutura religiosa, mas todas as outras estruturas como uma forma de dar sentido para a sua existência e também como uma forma de dar sentido para a sua pós-existência. E isso é uma característica humana. O homem é muito esperto e ele vai pensar formas diversificadas para eternizar-se. E a religião é uma delas. Dê um minutinho só, por favor. Eu achei que eu ia espirrar, não espirrei. Questões? Pode perguntar. Eu explico isso 10 vezes se for preciso, não preocupem. O senhor pode explicar novamente? Oi, pode falar. Aí, no caso, eles criam essa explicação para poder conseguir dar um sentido à existência, para poder explicar o que aconteceria com eles depois da morte. Justamente. Seria isso? Justamente. Dá um sentido para a vida dele e dá um sentido também para a pós-vida dele. É por isso que o homem cria a religião. É por isso que ele cria Deus. É por isso que ele cria todas essas realidades. Professor, então o senhor está dizendo que Deus não existe? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo antropologicamente, filosoficamente, por que o homem constrói para si a ideia de um Deus que cuida dele, que protege ele, que vai salvá-lo da morte. É isso que eu estou dizendo. Pode perguntar, pessoal. Professor, é por isso também que às vezes as pessoas colocam a figura do pai como um herói? Sim. Para
É um arquétipo divino. É a ideia Aí do seria, no Salvador, caso, né? A ideia pra do poder- Jesus como Salvador é a ideia do político como Salvador, é a ideia do pai como Salvador. É a ideia do yin e yang, né? O princípio feminino, o princípio masculino, é tudo isso. São simbolismos, né, que o homem vai utilizando ao longo da vida. Professor, ou seja, o ser humano sempre cria um baluarte para ser seguido como forma de representar a existência e não se sentir-se numa existência vazia. Arthur, porque a existência do homem, ela é vazia mesmo. Sim, isso é verdade. O homem, ele se sente o centro do universo, mas ele não é, né? Ele se sente o centro do sistema solar, mas ele não é. Tanto é que as primeiras teorias cosmológicas que surgiram foram essas, né? De que a Terra era o centro do sistema solar e do universo inteirinho, né? Então, o homem não é o centro, ele não está no centro, e a vida humana, ela não tem sentido, ou ela tem tanto sentido quanto a de qualquer outro ser. Por exemplo, vamos lá, planeta Terra. Se você retirar todos os animais, vixe Maria, Jennifer, se você retirar todos os animais do planeta Terra, não vai fazer tanta diferença assim para o planeta Terra, né? As árvores, as plantas vão conseguir se regenerar sem eles também. Se você retirar todas as plantas, aí nem animais nem homens sobrevivem. Agora, se você retirar os homens da Terra, todos eles, você vai estar fazendo um bem imenso para esse planeta, tá? Então, como é que eu vou pensar o homem como o centro do universo, o centro da criação? Olha que sacanagem. O cara cria a ideia de um Deus criador, e a partir dessa ideia do Deus criador, ele pega e coloca esse Deus, colocando ele como centro do universo. Isso é narcisismo na veia. Literalmente é narcisismo na veia, tá? Então essa é a grande questão. O homem, pelo fato dele ter se diferenciado dos animais, ele necessariamente tem que dar um sentido para a sua vida. É diferente do cachorrinho da Eduarda, que nesse momento já está dormindo tranquilo, tá bom? Se tiver mais perguntas, vocês podem perguntar, tá? Então, é essa questão que eu já explicava anteriormente, da totalidade versus a individualidade. A totalidade nós chamamos de Deus, de maneira arquetípica, e a individualidade nós chamamos de nós, de seres humanos, de pessoas e etc. Os mitos são um produto do nosso inconsciente. Os mitos são um produto do medo, né? Do não conhecer. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer mostrar que é forte, quer mostrar que é bonito, quer mostrar que é inteligente. Depois de um certo tempo de namoro, você abandona tudo isso. Você pode ser aquilo que você é. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o que nós somos prevalece sobre os mitos que nós criamos a nosso respeito. A nossa existência, portanto, é um mito do que nós acreditamos que nós somos. Pode perguntar. Professor, Pode falar. poderia explicar essa frase? Posso sim. Nós criamos um personagem de nós mesmos. Nós inventamos uma ideia sobre nós, porque nós, aos nossos olhos, não podemos ser feios, não podemos ser tristes, não podemos ser infelizes. Então, nós criamos um personagem sobre nós e nós alimentamos esse personagem. Ou seja, nós postamos fotos na balada, nós postamos fotos das comidas que nós comemos, nós postamos fotos de tudo que expressa que nós somos absolutamente felizes. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade imensa de conviver com o que nós realmente somos. Não é que nós somos só o ruim, não é isso. Nós somos
coisas boas e coisas más. Mas como nós temos muito medo daquilo que nós chamamos de coisas más, dos demônios, das questões não resolvidas do nosso inconsciente, então nós precisamos produzir o mito da perfeição, o mito de que nós somos bons o suficiente para resolvermos todas as situações que vêm ao nosso encontro. Mas, na verdade, nós não somos. Professor, pode falar. Então, os coaches, eles vendem mitos? Porque Basicamente. eles ensinam a autoafirmação. Basicamente. Ok. Os coaches, os pastores, os terapeutas e assim por diante. Se você consegue substituir uma crença limitante, os coaches adoram essa expressão, por uma crença diferente, não limitante, você apenas substituir uma crença por outra. Só que a diferença é que essa nova crença faz você se sentir melhor, ou seja, anestesia a sua mente para que você deixe de sofrer com aquela crença anterior. Entendeu? Professor, Entendi. Fala, Arthur. Eu acho que eu vejo a existência como nós somos só mais uma espécie de animais que nascemos, reproduzimos e morremos. Sim. Simplesmente isso. Só que, como nós racionalizamos sobre a realidade, então nós tentamos dar um sentido para essa existência. E mesmo sabendo a realidade desse processo, que somos animais, reproduzimos, vamos morrer e acabou, não perde a beleza da vida. Isso. Para mim, isso eu estou dizendo para mim, porque eu vivo cada momento como se fosse único, eu vivo de uma maneira diferente de como se eu acreditasse em alguma coisa pós-mortem, entendeu? Sim. Então, eu vejo mais ou menos assim. Sim. Essa questão ela é importante, Arthur, pelo seguinte. Embora não exista um sentido para a vida, isso não significa que você não pode dar um sentido para a vida. E muito mais além disso, você precisa, de fato, dar um sentido. Só que tem pessoas que absolutamente não se preocupam com isso, né? É provável que daqui a alguns anos, quando vocês estiverem se formando, lá todos lindos, né, com beca e não sei o quê, os avós ou bisavós de vocês nem entendam o que está acontecendo ali de fato. Para eles acham bonito e tal, você é importante, agora é advogado, não sei o quê, alguns até se intitulam doutores sem ser, enfim, né? Mas, na prática, para eles aquilo ali não tem nenhum significado. E eles vivem absolutamente bem. Eles nunca vão ser advogados e vão viver muito bem. Então, a questão é justamente essa. Não importa se você dá um sentido grandioso ou não para a sua vida. O que importa, na realidade, é o fato de que você tem que tocar a sua vida, tocar a marcha, entender a marcha tocando em frente, e vamos em frente. E essa que é a questão que importa, tá? Mas entender que aquilo que você acredita é mito, e que esse mito ou crença pode ser substituída por um outro mito ou crença, é muito importante e ajuda você a manter a sanidade mental. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, ou melhor, é isso que me parece que a Lídia Prado quer que nós percebamos, tá? Nós construímos em torno do mito uma circularidade. Essa circularidade na religião é chamada de ritual, ou seja, repetição. Então, nós construímos uma repetição em torno do mito. Citava para vocês semana passada. Se qualquer um de vocês, quando acabar a pandemia, for à missa, a missa vai ser do mesmo jeitinho que era há 20 anos ou há 200 anos atrás.
né? As pessoas que pegam ônibus nas capitais, em geral, sentam no mesmo banco. E assim é na faculdade. Você senta num banco no primeiro dia e continua sentando nesse banco por 5 anos até terminar seu curso. Isso é na política, isso é na economia, isso é na justiça, isso é na felicidade. Nós construímos circularidades em torno daquilo que nós acreditamos. Porque é uma forma de proteger o mito. Repetir o mito, recontar o mito, é uma forma de proteger esse mito. Sem o mito, queridos, só resta a morte. E nenhum de nós se atreva a morrer antes da hora, porque morrer antes da hora se chama covardia. Então, não se atrevam a surtar igual adolescente e falar, eu vou morrer, eu vou me enforcar, eu vou cortar meus pulsos e não sei o quê. Palhaçada pura. A vida está aí, você precisa enfrentar a vida, porque se você não enfrentar, você é um covarde. E nenhum de nós é covarde. Muitas vezes a gente é leão e a gente se vê como gato, sendo que a lógica é justamente o inverso. Não adianta você usar uma máscara feia num baile à fantasia. Você precisa usar uma máscara que embeleze você ainda mais. Então, os mitos que você conta sobre você têm justamente essa função. Ou seja, a função de você entender que a sabedoria não está em ser aquilo que você é. A sabedoria está... Tudo bem? Quem falou isso? Tudo bem, Gabriela, fique tranquila. A sabedoria está em você buscar ser algo melhor do que aquilo que você já é. Ou seja, muitos parentes seus não tiveram nem a oportunidade de estudar na vida, talvez até seus pais, mas você está tendo essa dificuldade, e essa dificuldade na sua vida significa busca. A circularidade ou o ritual em torno disso é justamente você estudar todos os dias, é justamente você aguentar essas aulas chatas, não só de filosofia, mas as outras disciplinas também, é justamente você reler os textos, aprofundar, desenvolver o seu cérebro e assim por diante. Professor, o niilismo é como se não acreditasse em nenhum dos mitos, mas parasse por aí, não conseguisse dar um significado posteriormente para a existência. No niilismo, quando Nietzsche formula a teoria do niilismo, o que ele está dizendo é que o mundo capitalista se colocou no lugar daquilo que dava sentido para o mundo religioso, fez uma promessa para nós e não conseguiu cumprir essa promessa. Só que o capitalismo não tem um compromisso moral com os indivíduos. Se você consegue ser consumidor, você existe, Arthur. Mas se você não consegue, você simplesmente não existe. E o capitalismo não está nem aí para você, porque ele não é um Deus como o Deus cristão. Ele não segue uma moral como o Deus cristão, que se você sofrer nessa vida, não tem problema, porque na vida eterna você vai herdar o reino, como vai dizer então o Sermão da Montanha. É mais ou menos por aí, tá? Quem postou? Professor, o que você pode falar sobre existência ou não da alma? A alma existe. Eu falei na primeira aula, se não me engano, que o homem é feito de 3 coisas: corpo, alma, espírito. O corpo é o físico, a alma é o cérebro, psique do grego significa alma e significa cérebro, é a mente, né? E espírito, que é a vida, que é o sopro. Então, nós somos essas 3 coisas na visão dos gregos, né? Agora, talvez o que você queira perguntar é: a alma é imortal? Não sei. Não tem como responder isso, né? Não tem como provar isso. Teve um cientista, isso até virou filme, né? O cientista queria provar qual era o peso da alma, tá?
E aí ele pesava os corpos das pessoas que estavam moribundas, ou seja, perto da morte, né? E aí eles pesavam de novo depois que elas morriam, e elas perdiam 3 gramas, parece. Então ele determinou que o peso da alma era 3 gramas, né? Só que ele falsificou a pesquisa e aí não virou nada, tá? Então é mais ou menos isso. Quantas horas? Estou acabando, tá, pessoal? Cansativo hoje, né? Mas vamos em frente. Somos uma crença, somos um mito. Não existe verdade. É a questão que a gente está discutindo desde a primeira aula, né? Se existe ou não verdade. A verdade, ela existe. Só que o que nós precisamos entender do texto da Lídia Prado é que a verdade é produzida por nós, ou seja, ela é uma crença. Crença é uma palavra que significa esperança, tá? Esperança. Não tem lá o sentido de verdade para o hebraico, né? Para os judeus. Verdade para os judeus é sinônimo de emuná, que é uma palavra hebraica que significa, então, esperança. Tá? Então, é nesse sentido. A gente conta um mito sobre nós. Nossa, eu estou gostando demais do curso de Direito, né? Por quê? Porque eu gosto de estudar, né? Então, a gente conta isso para todo mundo. Oh, estou fazendo direito, estou fazendo direito. Por quê? Porque é uma forma de nós mesmos acreditarmos nesse mito. Tá? Então, essa é a questão. Sócrates vai dizer: conhece-te a ti mesmo. Se você conhecer a si mesmo, você conhecerá o universo e os deuses. Então, essa é que é a questão. Nós, de fato, não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos o que é, de fato, a condição humana. Mas a busca por conhecer essas questões é justamente o que faz com que a nossa vida tenha algum sentido. O sentido está na busca e não em qualquer outra explicação ou forma de interpretação da realidade. E aí a pergunta que um de vocês fez foi essa: o mito é uma mentira? Não, o mito não é uma mentira. O mito é uma forma de lidar com a verdade. Repito, o mito é uma forma que nós temos, é um argumento que nós temos, é um artefato que nós temos para nós conseguirmos lidar, então, com uma verdade. Então, qual o melhor conceito de mito, na opinião da Lídia Prado? Para ela, o mito é uma verdade, sim, mas é uma verdade provisória. Então, o que é difícil aceitar? É difícil aceitar que, de tempos em tempos, nós precisamos substituir as nossas verdades por outras verdades, né? Que também são verdades, mas que são verdades passageiras. Ou seja, de repente, lança uma música sertaneja, ou sei lá qual ritmo, né? De menos funk. E aí, você ouve aquela música 24 horas por dia. Por que você sabia que ia ter um comentário? Deixa eu ver qual que foi o comentário. É o Marcos. Valeu, Marcos. E aí, você ouve 24 horas aquela música. Por que você ouve 24 horas a música? Porque ela dá um sentido para você. Ela é uma verdade para você naquele momento. Mas depois você esquece aquela música, enjoa de tanto que ouviu e nem coloca mais no seu carro. Então, o que significa isso? Significa justamente que você teve por um tempo aquela verdade como algo bom, como algo que te faz bem, e depois você substituiu aquela verdade. A diferença das gerações antigas para as gerações modernas é que as gerações antigas demoravam muito mais tempo para substituir uma verdade. E nós trocamos de verdade quase todos os dias. Essa é a grande questão, e essa é a razão pela qual, hoje em dia, nós vivenciamos crises existenciais muito mais
rotineiramente do que as gerações antigas vivenciavam, né? Então, nesse sentido, aquela afirmação do começo da aula, que alguém perguntou, o homem contemporâneo, ele reprime a sua faceta mítica, a sua capacidade de crer na força do infinito, na força do universo. E, portanto, ele está desconectado dessa natureza. Ele está desconectado do cosmos. O indivíduo sente um vazio imenso pelo fato dele não viver mais como animal e sim tentar viver como um homem. O que é tentar viver como um homem? É justamente tentar criar a ideia de que nós somos deuses. Então, aqui vem uma constatação importante, e eu acho que é uma das mais fantásticas do texto da Lídia Prado. Quem escreve os mitos gregos são dois escritores chamados Hesíodo e Homero. Por que eles escrevem esses mitos? Não é que eles acreditavam nos deuses, provavelmente não. Quando Hesíodo e Homero escrevem os mitos, eles estão criticando os gregos. Por quê? Porque eles tinham a certeza de que os gregos se achavam deuses. Isso é uma verdade. Os gregos achavam que eles eram deuses. Tanto é que nas mitologias gregas, eles inventam semideuses, ou seja, eles inventam os mortais que se unem com os deuses e que têm filhos, né? Então, nesse sentido, conosco não funciona de forma diferente. Nós inventamos os nossos mitos porque nós temos um desejo frustrado de sermos deuses e nós não conseguimos, né? Tem um autor da antropologia que ele vai dizer o seguinte: o homem não vive mais nem na terra e nem no céu. O que significa isso? Significa que o homem não é mais animal, ele também não é mais, ele não conseguiu ser Deus. O homem tentou ser Deus de várias maneiras. Quando o homem cria a religião, ele tenta ser Deus. Quando o homem cria a ciência, ele tenta ser Deus. Quando ele cria o capitalismo, ele tenta ser Deus. Mas ele não é. Não é por quê? Porque ele é mortal. E essa é a grande questão. Então, quando nós olhamos para os povos indígenas, nós percebemos justamente isso, ou seja, uma descaracterização daquela cultura que vivia plenamente conectada com a natureza. E porque vivia plenamente conectada com a natureza, esse indivíduo, esse ser humano, vivia uma vida plena, porque ele não precisava ficar o tempo todo tentando dar sentido para a sua vida. Questões?